Vocês conseguem ouvir o barulhinho quando alguém solicita? Que eu ouço? Não? Então, beleza, porque eu vou ficar ouvindo o barulhinho aqui, um sininho que toca quando alguém solicita a entrada. Então, bom dia oficialmente para vocês, a todas e todos os conselheiros. Vamos começar a nossa reunião pontualmente, já temos quórum aqui. Primeiro, desejar uma boa semana aí para todos. A gente enviou a convocação e hoje nossa pauta está mais resumida, mas precisamos dar continuidade ao regulamento discente, né, que a gente parou na última reunião. Vamos apreciar aqui a minuta sobre política de desenvolvimento de coleções das bibliotecas e apreciação da política de periódicos, tá? E aí a gente tem os informes e temos também um pedido de revisão administrativa excepcional. A gente vai começar com os informes, e aí eu quero antecipar essa parte do pedido de revisão administrativa excepcional e vou explicar para vocês por quê. Aí, se todos concordarem, a gente puder inverter só essa última pauta, antes da gente começar propriamente dita a continuidade aí da política regulamento discente. Pode ser? E aí eu explico para vocês o motivo certinho. Ok, então vou passar para os meus colegas para a gente começar os informes e aí quando eu fizer os meus, a gente começa aí a organizar essa inversão. Tauan? Oi, gente, bom dia para todo mundo, a todas e a todos. Já vou pedir desculpa antecipada aqui pelo fanho, né? Eu tô meio à base de remédios aqui. Hoje eu queria, para a reitoria de ensino, teria dois informes mais relevantes para a gente socializar com todo mundo, né? O primeiro deles é a consulta pública que está acontecendo, né? A gente já enviou memorando aí para as chefias a consulta pública das novas diretrizes curriculares da educação profissional e tecnológica, né? Que o Conselho Nacional de Educação discutiu, teve um grupo que trabalhou nesse documento e está para consulta pública no portal Brasil Participativo até o dia 18 de abril. Então, é um tempo curto, né, que esse documento vai ficar sob consulta, e é extremamente importante que a gente se organize para contribuir, para participar da construção do documento, especialmente... Okay. Isso é o que eu encontrei na internet. Meu celular quer participar. Especialmente porque o documento foi muito tomado pelas discussões tanto do Sistema S quanto também das redes públicas de EPT estaduais, né? Então a rede federal ali teve que brigar por uma colocação e para incluir o ensino médio integrado dentro, como previsão, dentro da DCN e da EPT. Porque existe aí um esforço de confusão conceitual, né, de entender o ensino médio integrado como quinto itinerário do ensino médio a partir da reforma do ensino médio, né? Então é muito importante nossa participação nesse sentido de defesa das premissas do ensino médio integrado. E o segundo informe que eu queria dar é que a gente retomou os debates, né, e os trabalhos com a participação das comissões locais de currículo integrado, da reformulação dos PPCs do ensino médio integrado, dos cursos técnicos integrados, à luz da 204, né? Continuamos esse trabalho, fizemos aí as oficinas de integração curricular que ocorreram até ontem, e a gente agora começou na quinta-feira a segunda rodada dos seminários integradores para trabalhar a matriz, a carga horária dos cursos. Já fizemos o do primeiro curso, né, que tem par, que foi o curso técnico em saneamento, e está tudo publicado lá na página da Proem, no link Currículo Integrado. A gente publicou tanto as iniciativas das oficinas, quanto dos seminários integradores. Lançamos também um cronograma das atividades para 2026 de reformulação dos PPCs, prevendo desde o estágio atual até a aprovação deles no Consulp. Então tem lá uma escala, um cronograma de trabalho para todo esse ano, para a gente conseguir finalizar e dar conta dessa retomada do trabalho da reformulação dos PPCs. E também lançamos um guia de orientação para a promoção da integração curricular, trazendo algumas respostas,
sobre carga horária, sobre componentes, sobre o que entra no cálculo, o que entra no cômputo e o que não entra. Isso está tudo disponível lá na página do currículo integrado no site do IFG, na Proem, tá bom? Seriam, então, esses 2 informes da Pró-Reitoria de Ensino hoje. Obrigado, Lorena. Por nada, obrigado você, Reinaldo. Bom dia, pessoal. Então, bem pontual, do ponto de vista aqui de informes da PROEX, nós estamos aqui em etapa final, tá, de organização dos editais com o fomento da Pró-Reitoria de Extensão. Esse ano em especial, além do edital de fomento, nós devemos lançar mais 2 editais, um voltado ao incentivo junto aos núcleos, aos núcleos locais de extensão, e um outro edital vinculado com esporte, cultura e lazer, todos com financiamento voltado para custeios, tá? E contemplando todas as unidades. Estamos com o início já no processo já de finalização para lançamento do edital e abertura das turmas, tanto do Softex, fizemos um alinhamento da distribuição dessas turmas de acordo com a quantidade de cadastros de cada unidade, para atender de forma equânime a todas as unidades, o Pé no Futuro, em Goiânia, Oeste e Formosa, e o Pronatec, né? Tanto o Mulheres 1000, como o Energif e o Empreender. Tá? O recurso chegou e já estamos na etapa aí de tramitação para o início das turmas. Estamos também finalizando a portaria dos cursos FIC, tá? Para regulamentar os cursos FICs, como a gente tem falado, a gente pretende lançar essa portaria como uma etapa de teste para ver até que ponto ela consegue atender a nossa demanda, e se ela estiver atendendo e as correções que a gente precisar a partir do lançamento dela, tramitar e passar aqui pelo Conepex para que se torne uma resolução. Também já reforçar, no final do ano passado a gente fez esse mutirão e nós devemos encaminhar ainda essa semana um memorando para as direções, com cópias para as corais, sobre o cadastro dos cursos FIC no Sistec, né? A importância do preenchimento do formulário socioeconômico, que isso tem uma relação direta com o financiamento desse estudantil. Então, nós vamos reforçar esse movimento. Tivemos uma reunião com a GPEX e com as CAIs, desenhando de como que faria isso do ponto de vista do Sistec, e a gente agora vai encaminhar um documento orientando e reforçando essa questão. E estamos aí na etapa das licitações dos restaurantes, né, com a expectativa que no segundo semestre a gente consegue com os 14 restaurantes do IFG, né? A PROAD, junto com a PROEX, tem feito a licitação, foi constituída uma comissão para fazer o levantamento de preço. Hoje a gente deve encaminhar um memorando convocando essa comissão para segunda-feira, para a gente fazer alguns alinhamentos para seguir aí com o processo da licitação dos restaurantes. É isso, pessoal. Obrigado a todos e todas. Obrigada, Reinaldo. Bom, os informes da própria PG são em relação aos editais. Já mandaram, né, alguns e-mails aqui para a gente perguntando. Nós vamos publicar agora no mês de abril o edital do PIBICT, para a gente começar a organizar a iniciação científica, PAECT, PIPECT, PIPART, PIC Aluno, PIC Servidor e os PRO-APGs e PRO-APPs, tá? Então, aí no mês de abril a gente já começa, colocaremos, claro, os prazos mais tranquilos para submissões, principalmente em relação ao PIBICT, porque a gente tem aí esse tempo hábil até setembro, né, para a gente encaminhar os nomes para o CNPq, então a gente vai conseguir fazer um cronograma bem bacana aí desse processo seletivo, e organizaremos aí essas publicações nesse próximo mês. Reforçar para todos vocês em relação aos editais FINEP, então a gente está acompanhando as publicações do FINEP, agora teve uma publicação recente dos centros temáticos, e aí esses centros temáticos eu fiz o cadastro do CNPJ no sistema de todos os campos, porque poderão ser feitas propostas a partir do campus, tá? Pelo CNPJ do campus.
Ontem teve reunião do CODIR, então a gente já informou os diretores disso, e aí organizem com os pesquisadores que têm interesse em fazer a proposta do edital da FINEP, para procurar para o PPG, caso tenha dúvida em relação ao edital. A gente tem um comitê que dá assessoramento para essa escrita dos editais da FINEP de centros temáticos. Para além disso, faremos uma live de apresentação do edital no dia 11 de abril, tá? E aí, é dia 11? Deixa eu só confirmar aqui na agenda. Não, no dia 10, gente, sexta-feira, 11 é sábado. No dia 10 de abril, e aí, para a gente explicar direitinho essa questão dos editais, e desse edital recente que foi publicado pela FAPEG de aquisição de equipamentos, tá? Então, a gente vai fazer aí essa live de explicação. Só para reforçar e destacar, né, o prêmio que a gente ganhou, a instituição, no nome do professor Ricardo, do Campus Goiânia, na semana passada, teve um prêmio de Goiás Aberto, de inteligência artificial, feito pelo governo do estado, e o professor Ricardo do Campus Goiânia enviou uma proposta e ficou em segundo lugar. Ele vai ganhar inicialmente R$300 mil, é um projeto super bacana na área de inteligência artificial, associado com a saúde. Então, na codificação do CID, vai ser feita a transferência de tecnologia para o SUS. Então, tivemos um destaque bem bacana em relação a isso. E na semana passada tivemos o evento do Mais Ciência na Escola, né, com representação dos coordenadores do Laboratório Maker, sob coordenação do professor Josemar, lá em Brasília. E a gente está articulando aí para as próximas etapas que virão de acordo com a proposta do CNPq, tá? Então, só para destacar aí esses prêmios e esses destaques que tivemos aí dos nossos servidores que levam aí o nome do Instituto, né? Então, parabéns aí ao Campus Goiânia, Cristiano, no nome do professor Ricardo aí, pela sua premiação de destaque no estado. Outro informe, na verdade, é mais um encaminhamento. A gente vai compartilhar com vocês um drive lá no grupo e mandar por e-mail também, para que vocês coloquem o interesse de participação das câmaras. Com a mudança da GEPEX e dos chefes de DA, de alguns chefes, a gente precisa recompor as câmaras do CONEPEX, tá? Então, a gente organizou a questão da Câmara de Ensino, de Pesquisa, de Extensão. Lembrando que GEPEX é membro nato da Câmara de Pesquisa e Extensão e os chefes de departamento são membros natos da Câmara de Ensino, mas a gente precisa recompor representante docente, representante TAI e representante discente, tá? Então, a gente vai compartilhar com vocês esse documento, esse formulário, para que vocês preencham o interesse de participação das câmaras, tá? Para recomposição de acordo com as vagas que estão liberadas. Ok? Certo. Algum conselheiro, antes da gente passar para a organização aqui do GT, que era a última pauta, algum conselheiro tem algum informe? Alguém? Não? Certo. Temos que tirar 3 grupos de trabalho. 2 deles para participação da política de pós-graduação e estrito senso. Então, um é da estrito senso e outro de política de pós-graduação. E esse último informe, que vai ser um GT também, que a gente vai tirar. O que acontece? Deixa eu abrir aqui a convocação, lembrar como é que ficou. A gente encaminhou a convocação para vocês do CONEPEX, sem maiores detalhes, porque a gente quer organizar um grupo de trabalho para encaminhamento dessa última pauta que a gente colocou como pedido de revisão administrativa excepcional. E aí, Tauan, você quer explicar? E aí a gente faz a retirada desse grupo aí primeiro, para depois recompor os outros 2. Tá bom, obrigado. Gente, como a Lorena disse, né, o tema é um pouco delicado e por isso a gente não mandou o processo na íntegra, porque trata-se de um pedido de revisão administrativa excepcional de um PAD discente, um processo acadêmico disciplinar de um estudante que teve uma acusação, né, grave
E o PAD aconteceu, foi julgado, né? Teve o parecer do PROEM, teve o julgamento da reitoria, e aí um servidor não concordou com o julgamento, né? E pediu uma revisão administrativa excepcional do processo acadêmico disciplinar do estudante. Como o regulamento discente diz, né, lá no seu último artigo, que os casos omissos seriam resolvidos no CONEPEX, esse processo tramitou para cá, para a gente montar um grupo de trabalho, né, para ler o processo, para estudar o processo e para dar um parecer aqui para o pleno, né? E aí ele é delicado porque o processo tem os dados do servidor, tem os dados do estudante, né? Envolve aluno, então tem uma delicadeza a mais aí, né? Na questão do encaminhamento do processo. O processo, né? Tem uma acusação de homofobia durante o período de atividade letiva e o recurso pede que o CONEPEX analise a partir de uma ação de inconstitucionalidade que foi julgada no STF. Então, só esse julgamento, esse acordo do STF, tem umas 80 e poucas páginas. Então, não é um assunto muito simples, né? Tem algumas delicadezas aí. E para isso, a gente acha que o melhor encaminhamento seria a gente montar um GT aqui dentro do CONEPEX, né? Um GT ad hoc, para estudar, para montar um parecer e aí trazer e apresentar para o pleno do CONEPEX para a gente votar o parecer para encaminhar esse pedido de recurso excepcional do PAD discente. Tá? Acho que é isso, assim. Aí agora a gente pode organizar esse GT, o Tauan já estará nesse GT, né? E aí a gente pensou em mais 2 ou 3 pessoas para participarem. E aí, se vocês puderem se manifestar, por gentileza, no chat, aí deixa registrado aqui também para o Lucas fazer a ata depois, por gentileza. Essa parte dos GTs são a parte que a gente conta com a colaboração de vocês na participação. Deixa eu ver. Alguma dúvida, gente, do que se trata? Não? Alguma manifestação para encaminharmos aí esse GT? Ó, o Fabrício levantou a mão. Sim, Fabrício. Podemos colocar seu nome? Ótimo. Muito obrigada, Fabrício. Mais. A Alessia está digitando. A gente fica na expectativa. Ótimo, Alessio. Ok. Então, temos 3. Você, Alessio e Fabrício. Ok? Então, beleza. Muito obrigada, Fabrício e Alessio. E para o GT da estrito senso. A gente já tinha retirado o nível da Câmara, o Cristiano já está nesse GT da estrito. Precisamos agora ampliar a participação desse GT. Seria bem interessante que os representantes docentes, ou, perfeito, Yarley, ou o chefe de departamento participassem. Estrito, Yarley. E aí, depois desse da estrito, teremos da política da pós, tá? Que são dois GTs diferentes. Ok, Constantino, da estrito senso. Ok. Agora, para a política da pós. Deixa eu ver quem está na política da pós aqui. Política da pós-graduação, entrou o Cristiano também e o Rodrigo. Então, agora a gente precisa organizar aí a participação dos demais. Raquel, a Shirley. Tá. Ok. Gente, muito obrigada. Antes da gente passar para a política docente, só vou passar mais um informe que eu havia me esquecido. Daniela, você levantou a mão. Você quer falar? Daniela?
Não sei se você está sem o microfone. Estou com dificuldades, tá? Você quer participar do grupo de trabalho? Sim, ok. Daniela Pré-Estrito. Coisa boa, gente. Bom demais. Obrigada. Nós não teremos, outro informe que eu fiquei de passar, que nós não teremos esse ano Semana EPT. Tá? Já foi informado pela CETEC que não teremos aquele evento que a gente participa todos os anos lá em Brasília. E aí eles direcionaram as forças da CETEC para a Semana do Inova EPT, que vai acontecer em junho. E aí eles soltaram 3 editais de participação. Um relacionado ao ambiente de inovação, de incubadoras, outro relacionado à pós-graduação, outro relacionado a projetos de extensão, de pesquisa, de ensino, enfim, que tenham, né, inovação relacionada. Estamos organizando também os editais de seleção interna para encaminharmos aí essas propostas da CETEC, tá? Quem está organizando o Inova EPT é o IFES, junto com a CETEC. Então, a gente vai encaminhar de acordo com o que eles propuseram, tá? Só para a gente articular. E em breve a gente solta essa informação, porque esse ano, por ser ano eleitoral, eles não farão a semana de educação profissional e tecnológica lá em Brasília. É isso. Então, vamos lá. Primeira pauta do dia. Tiago, eu já te liberei para ser administrador no compartilhamento aí do documento, da política. Vê se você Vai, consegue. Lorena, aqui não aparece não, tá bloqueado ainda. Do regulamento docente? E fala o É, número. E a minha fala. matrícula? De novo. 2030 142. 2030 142. Tornar apresentador. Olha. Agora sim. Beleza. Aí você pode já compartilhar e o Tauan vai conduzindo aí. Acho que vocês pararam em 19, não foi, Tauan? Isso. Só para a gente retomar, então, né? A gente estava discutindo o regulamento discente na última reunião e paramos no artigo 19. A gente tinha adotado a metodologia de fazer o levantamento dos artigos, quem teria destaque, e a partir disso a gente foi nos destaques de quem tinha se inscrito, tá? Então, a proposta é a gente continuar nessa mesma metodologia e pedir a ajuda do Tiago hoje para ter uma garganta melhor aqui para conversando sobre as questões com vocês. Então, eu acho que a gente só faz o levantamento primeiro, se alguém tem destaque a partir do 19, e aí a gente retoma a discussão, pode ser? Então, eu vou cantar aqui os números dos artigos. Quem tiver algum destaque, se manifeste, por favor, tá bom? 19. Não. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Seção 4, aplicação de suspensão. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Seção 6 da aplicação de medida de perda do direito à moradia estudantil e ou bolsas por mérito acadêmico. Artigo 35. Desligamento e da perda do direito à vaga. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
42, 43, 44, 45. Tá terminando, gente. 46, 47, 48, 49, 50. Sim, Bruna. Aí a gente retoma no final, tá? Capítulo 1 da Comissão Permanente de Supervisão Discente, artigo 51, artigo 52, artigo 53, artigo 54, 55, 56, 57, 58, 59, disposições finais 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Então, como a gente não teve inscritos do 19 em diante, a gente tem duas questões aí. A primeira é o artigo 3º, que tinha ficado da gente pensar, né, uma proposta de redação, não sei se todos lembram, para a gente abarcar tanto a questão de entender aluno como todo estudante matriculado, mas fazer a diferenciação de qual o direito do aluno diante de determinada matrícula. E tem depois uma questão também, acho, né, Tiago, que você levantou sobre as penalidades. Então... Sim, tem aqueles incisos que a conselheira propôs, a inclusão, e aí a gente tem que classificá-los em qual penalidade eles serão atribuídos, e analisando o texto desse documento, os incisos de 30 a 35, eles também não foram indicados penalidades quando o aluno cometê-los. Uhum. Então, numa leitura mais atenta, o Tiago fez essa constatação aí, pessoal, de que os artigos de 30 a 35, apesar de indicarem infrações, eles não indicam penalidades, né? Então, cabe aí talvez uma revisão. O Tiago, então você pode começar aí pelos destaques que estão no texto, por favor? Certo. O artigo 3º, a Bruna, na reunião anterior, ela propôs, né, a inclusão do termo efetivo em situação de efetivo trabalho escolar e acadêmico presencial ou à distância, bem como as atividades realizadas dentro e fora do ambiente educativo, que já foi atribuído. Ficou a questão para discutir sobre a substituição, né, do termo estritamente relacionado a prejuízos, e aí a proposta seria por situações que possam impactar prejuízos, e a conselheira Tânia, ela tinha feito esse levantamento sobre a questão da classificação desses discentes, se são todos, a questão dos regulares. E aí ela aborda os outros pontos, que é a questão dos acessos a projetos, assistência estudantil, que é aquele ponto que você tinha já começado a discussão, né, sobre esse aluno fazer parte do quadro, estar ali dentro das atividades, mas muitas vezes ele está num programa, então ele não é de um curso de técnico ou graduação ou pós-graduação de oferta regular. E aí esse regulamento teria também que abranger esse aluno, porque caso ele cometa alguma infração disciplinar, ele também acaba tendo que responder, porque o Instituto ele responde em si na questão jurídica sobre esse aluno que, mesmo estando em situação provisória num programa, num projeto, o Instituto acaba tendo uma parcela jurídica sobre ele, uma responsabilidade jurídica. Sim, a Bruna colocou aqui no chat, você lê pra gente a proposta de texto, que ela e Daniela pensaram juntas. Peraí que tem que trocar de tela aqui. Ok.
Então, a proposta de texto: o presente regulamento aplica-se aos discentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, no IFG, de atividades escolares e ou acadêmicas presenciais ou à distância, bem como em quaisquer ações realizadas dentro ou fora das dependências da instituição que possam impactar o ambiente educacional, as relações interpessoais de natureza institucional ou acadêmica, o regular andamento da rotina escolar ou a garantia dos direitos da comunidade escolar. Parágrafo 1º. Considera-se discente toda pessoa matriculada em cursos ou programas ofertados pela instituição em regime regular, temporário ou especial, conforme as classificações estabelecidas no Regimento Geral do IFG. Parágrafo 2º. As diferentes categorias de discentes submetem-se às normativas específicas aplicáveis, podendo haver distinção quanto aos direitos e prerrogativas assegurados. Parágrafo 3º. Entende-se por efetivo trabalho escolar e ou acadêmico o conjunto de atividades vinculadas à rotina escolar e às ações de ensino, pesquisa e extensão, bem como as atividades de representação institucional realizadas aos cursos referidos no parágrafo 1º. Deixa eu trazer para o texto. Alguma consideração sobre o texto proposto pelas colegas? Não? Vamos colocar em regime de votação, então, o texto proposto? O Leandro levantou Aqueles, a mão, Tauan. Oi. Bom dia a todos e todas. Tauan, eu peço desculpa, na hora que você estava falando dos destaques, eu estava rememorando a ata aqui, aí eu teria alguns destaques, não nesses pontos aqui, mas se eu pudesse só relatar aqui onde nós temos destaques. Claro, fala aí. No artigo 22, artigo 31, 32, 37 e 52. Ok. Ainda em tempo, mais alguém quer apresentar algum destaque? 55, 59 e 68. Mais algum? E não sei se eu falei do 52. Falou. Falei. Então Tá, 22, Obrigado, 31, viu? 32, 37, 52, 55, 59, 68. Perfeito. A 46 tem uma propositura também. Tá. Obrigado, viu? E desculpa aí pelo Não, tranquilo. lapso. Ainda em tempo, mais alguém quer apresentar algum destaque de artigo? Não? Então vamos voltar aqui para a proposta do texto das colegas, Bruno e Daniela, colocar ela em regime de votação, mas antes abrir de novo aí se alguém quer fazer algum comentário a respeito da propositura do texto. Não? Então, em regime de votação, aqueles que forem favoráveis podem permanecer como estão. Os contrários, por favor, se manifestem no chat ou por áudio. Ok, Paulo. Abstenções. Uma abstenção, Maurílio, ok. Mais alguém? Então, texto aprovado das colegas a propositura, tá bom? Tiago, temos um novo destaque aí no texto? Mais algum? Estou falando e o microfone fechado. Aqui é só uma questão de organização, de prioridades em relação ao texto.
Isso, a inserção daquelas tipificações que a conselheira Lília indicou para o texto, mas que a gente falta indicar qual tipo de penalidade será aplicada caso o aluno cometa. Essa questão da penalidade a gente pode deixar para o final, que aí junta todos os artigos que estão faltando, pode ser? Tudo bem. Então, vamos para os itens que o conselheiro indicou aqui na fala dele, o artigo 22. 22. Então, artigo Prontinho, 22. Leandro. Tô enfornado aqui em um monte de telas aqui, eu estava meio perdido, calma aí. O artigo 22, a redação é: a advertência escrita será aplicada pela coordenação de apoio pedagógico ao discente. Aí a proposta aqui do coletivo do Campo Senador Canedo, a advertência escrita será aplicada pela coordenação de apoio pedagógico ao discente em articulação com a coordenação de curso. Deixa eu ver. Então, a proposta é a substituição do Departamento de Áreas Acadêmicas e com a direção geral pela coordenação de curso. Isso. Eu não sei para vocês, mas para mim está o artigo 21, que começa a redação desse jeito. É no 21 ou no 22, Leandro? Aqui eu tô com 22 aqui. A aplicação deverá ser acompanhada por orientação. Parágrafo 4, né? Não. Não, é o 21. Da articulação com a coordenação de curso. Então já foi feito já na passada. Tá? Isso, em articulação com a coordenação de curso. Perfeito. Acho que teve alguma alteração aí da numeração. Foi provavelmente na Câmara de Ensino, porque a minuta que veio para o Conepex já está com essa numeração. Ah, perfeito, então. Então tá. já tem essas ressalvas já. Tá, então é anterior. Seria isso ou mais alguma coisa aqui no 21? Não, perfeito, é isso mesmo. Tá, então 31. Então vamos para o 31. Parágrafo 4. Sendo garantido direito à recuperação paralela. No parágrafo 2º, desculpe. Afastamento imediato será determinado. Substituição de texto? No artigo 31, parágrafo 2º. O artigo 31 refere-se ao afastamento imediato. Isso mesmo, professor? Não, eu acredito que seja a numeração anterior. Eu acho que essa 30, né? Isso. Parágrafo 2º, sendo garantido. Sendo garantido o direito à reposição das atividades avaliadas. Isso. Já foi incluso, possivelmente pela Câmara de Ensino. Perfeito. Então, essas foram as alterações que foram sugeridas na Câmara de Ensino. Peço desculpa aí aos conselheiros, tá? Então, a gente já fez essas alterações sugeridas pelo campus aqui, já foram votadas já com anterioridade na Câmara de Ensino, tá? Obrigado e desculpa aí pela Tranquilo, Leandro. Tranquilo. Que bom que já está resolvido, então. Tiago, então acho que pode passar para a questão das penalidades. Aí você destaca para a gente, por favor, onde que tá as infrações e o que falta de apontamento, tá aí? Estou retornando lá. Então, em relação aos itens que foram incluídos, né, voltados a exposição de imagem, criação de memes, segurança digital. Então, assim, uma atualização para os novos tempos digitais que a conselheira Lília indicou, nós precisamos fazer um indicativo de penalidade caso o aluno ele incorra nesses incisos que foram incluídos dentre as tipificações.
a conselheira Lilian, se ela tiver alguma sugestão também, para qual possibilidade. Tiago, se for possível, só lembra aqui para o Pleno quais são os tipos de penalidades que estão inscritos no documento. As penalidades que podem ser aplicadas é a advertência escrita, atividades socioeducacionais. Lembrando que a advertência escrita ela abarca os incisos de 15 a 29. As atividades socioeducacionais que abarcam os incisos 22, 23, 24 e 27. E lá no finalzinho também o 36 e 37. A aplicação de suspensão relacionados aos incisos de 1 a 18. Afastamento imediato por cautela de 1 a 14, com exceção do 12. Perda do direito à moradia estudantil e bolsa, é do inciso 1º até 12 e depois o 16. E, por fim, desligamento ou perda de direito à vaga, que abarcam os incisos de 1 a 7. Lembrando que, para afastamento imediato, perda de direito à moradia, desligamento, há necessidade, conforme esse texto, de ter incorrido nessa tipificação de alguma maneira anterior. Por exemplo, para ser afastado imediato ou por cautela, ele pode ser uma segunda cometimento dos atos que tenham inserido a suspensão anterior, ou até mesmo pela gravidade, por conta do tipo de tipificação que é colocada nesses incisos. Ok. A gente tem aqui a proposta da professora Lilian, que fez a sugestão da inserção, né, Lili? Ela está sugerindo as mesmas penalidades previstas para bullying. A gente tem alguma outra sugestão? Para bullying, deixa eu confirmar qual que é. Mais alguma sugestão de penalidade para essa questão da gravação, né? Já conferi, Tauan. Qual que é a do Para bullying é o inciso 6º, praticar ou incitar atos que configurem bullying definidos como ações intencionais ou repetitivas de violência física ou psicológica realizadas por um ou mais estudantes em ambiente presencial ou virtual para intimidar, ridicularizar ou discriminar os membros da comunidade escolar. Para este inciso, são indicados a suspensão, o afastamento imediato por cautela, perda de direito à moradia estudantil e ou bolsa e o desligamento por perda de direito à vaga. A depender da gravidade, né? Isso. Mas a primeira penalidade, caso incorra, é a suspensão imediata. Tá. Então, a professora Lili sugeriu do bullying, são essas medidas que o Tiago acabou de ler para a gente. Alguma proposta, alguma consideração? Então, vamos passar para regime de votação, tá bom? Os favoráveis a essa mesma tipificação, por favor, permaneçam como estão. E os contrários, por favor, se manifestem por chat ou áudio. Abstenções? No chat ou no áudio também. Ok, uma abstenção, Maurílio. Mais alguém? Então tá aprovado com uma abstenção. Bom. Temos mais alguma aí infração? A segunda, não. Aí a segunda observação que eu trago são em relação aos incisos de 30 a 35, que eles não foram indicados nenhuma penalidade caso sejam cometidos. Então vamos lá nele. Utilizar as dependências do campus sem autorização prévia do setor responsável. 31. Instalar equipamentos particulares na dependência do IFG sem autorização prévia da direção geral. 32. Exercer atividades comerciais ou de propaganda no âmbito do IFG sem comunicação prévia
da direção-geral do campus. 33, interromper as atividades acadêmicas sem comunicação prévia da chefia de departamento ou áreas acadêmicas responsáveis pela oferta de curso ou da direção-geral do campus. 34, tratar servidores e estudantes de forma desrespeitosa. E 35, utilizar qualquer material durante as aulas em momento não autorizado pelo ou pela docente responsável pela disciplina e em atividades extraclasses que impliquem a proibição de seu uso. Sim. Então, a gente tem que indicar se o cometimento dessas proibições será advertência, atividade socioeducacional, suspensão ou as demais penalidades que são indicadas. Alguma sugestão, pessoal? E aí, por que é importante a gente indicar aqui no texto a penalidade da infração? É para isso não incorrer em casos omissos e tudo vir parar no CONEPEX, né? Então, e também para resguardar a atuação das CAPDs, dos departamentos, né? Das coordenações de curso e das direções gerais lá nos campi, né? Quando acontecer algum processo acadêmico disciplinar. E da Comissão Permanente de Supervisão Discente, que é criada nesse regulamento para poder gerir essas situações disciplinares. Perfeito. Então, eu acho que aí dentro do artigo a gente pode trabalhar com uma dosagem, né? A meu ver, o 31, o 32 e o 35 são infrações mais leves, que é a questão de instalar equipamento particular, de fazer uso de material não autorizado, e o outro, 32, é exercer atividade comercial, né? Que seriam infrações mais leves do que as outras. Interrompimento da atividade acadêmica, desrespeito, esse tipo de coisa. A gente pode pensar para esses 3 casos aí advertência ou atividade socioeducativa? Para o 31, para o 32 e para o 35? Penso que advertência e ou atividade socioeducativa, tá, Tiago? Que aí fica a critério da comissão a depender do que for também a ação, né? Aline, de acordo. Alguém tem alguma outra sugestão para esses 3? Senão a gente coloca em regime de votação. Não? Então, em regime de votação, os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem no chat ou em áudio. Abstenções. Uma abstenção, então está aprovado os 3, o 31, o 32 e o 35. Você pode reler para a gente o 30, por favor, Tiago? Peraí, o 30 não entrou na advertência, não? Utilizar as dependências do campo sem autorização prévia do responsável? Não, foi 31, 32 e 35. Tá, deixa eu substituir. Então, 30, utilizar as dependências do campo sem autorização prévia do setor responsável. O 35... não, o 35 foi aprovado para advertência ou atividade. O 33, interromper as atividades acadêmicas sem comunicação prévia à chefia de departamento de áreas acadêmicas responsáveis pela oferta dos cursos ou da direção-geral do campus. E o 34, tratar servidores e estudantes de forma desrespeitosa. Tá. Esse, talvez uma sugestão, seria prever da advertência até a última medida, porque aí pode depender da gravidade. Que acontece, né? O desrespeito pode ser uma coisa simples ou pode ser um crime de ódio, né? A depender da tipologia, da tipificação do que acontece no campus. Utilizar a dependência do campus também depende para qual atividade. Acho que aí a gente pode ter uma elasticidade maior para a gente também não ficar preso. A depender do ato. Kênia? Essa advertência é oral ou escrita?
Não vai ser explícita no texto? É a escrita que está lá, escrita no regimento, né? A advertência escrita. Mais alguém? Então, pode ser assim, uma proposta de texto da advertência até o desligamento, a depender da gravidade? Pode, porque assim, ocupar o campus pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa grave, né? A depender da situação. Desrespeito pode ir desde de uma briga de estudantes, né? Alguma coisa que acontece mais pontual, até incitação a crime de ódio. Então, é muito difícil ter uma tipificação única aqui para isso. E aí eu estou colocando da advertência ao desligamento, porque na construção do texto tem que indicar o inciso. Aí eu lembro que é só indicar a numeração lá em cada penalidade. Tá. Então vamos colocar agora em comentários, se alguém tiver mais algum, sobre as penalidades do 30, do 33 e do 34. Então agora a proposta que a gente vai para regime de votação é que as penalidades sejam da advertência até o desligamento. Em regime de votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem no chat por áudio ou por vídeo. Escrevendo no chat ou por áudio, por favor. Abstenções? Uma abstenção, Kênia, 2, Maurílio. Então, aprovado, com 2 abstenções. Aqui na minha relação a gente terminou, né, Tiago? Ou tem mais alguma coisa? Não, encerrado. Encerrado, então. Habemos, então, regimento discente apreciado pelo CONEPEX, né? Assim que a ata ficar pronta, a gente vai fazer a tramitação do processo, então, para o Consup. Muito obrigado aí todo mundo que participou desse processo de construção, desde o início da proposição da minuta, desde das avaliações e da apreciação no âmbito dos campi, com os colegiados, as propostas que retornaram, a Câmara e ao CONEPEX. Obrigado por essa construção de todo mundo aí, que é coletiva e tão necessária para o Instituto e para o nosso dia a dia aí nos campi, nas aulas, né, com os discentes, que é a atualização do nosso regulamento discente. Valeu, pessoal. Lorena, passar de volta para você, tá? Combinado, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Mais um documento aí, super importante para publicarmos. Bom, vamos para a segunda pauta, então. E aí eu queria agradecer antecipadamente a participação aqui da Cida, né, nossa coordenadora das bibliotecárias. O que mais que tá? Thalita, Cida? Eu não vi a carinha dela aqui, acho que ela está com a câmera. Tem a Thalita e a Cida Rodrigues de Inhumas. Thalita de Aparecida e Cida Rodrigues de Inhumas, minhas parceiras. Pronto, obrigada, meninas, pela participação de vocês. Elas estão aqui para a gente trocar as informações, tirarmos as dúvidas em relação aos próximos 2 documentos da pauta de hoje. Cida, vou liberar aqui para você compartilhar. Ok. E aí você já pode começar. A gente vai fazendo a mesma metodologia em relação aos destaques. Está liberado. Eu vou começar pela política de periódicos, porque a Cida Rodrigues precisa se ausentar, tá? Daqui a pouquinho. Tá compartilhando com vocês? Sim, vê se você consegue aumentar um pouquinho. Melhorou? Ótimo. Tá, Lorena, fica à vontade. Tá. A gente vai fazendo a mesma metodologia que a gente já encaminhou nos outros documentos aqui, por destaque, e aí vocês fiquem à vontade para manifestação aí, ou tanto abrindo o microfone, ou levantando a mãozinha, ou no chat. Então, pode baixar. Essa aí é a política de periódicos, o documento de política de periódicos. Podemos encaminhar, pode descer. Então, vou fazer por artigo. Primeiro artigo, segundo artigo número 2, parágrafo único do segundo,
terceiro, quarto, e não vou destacar os incisos, e aí o quarto, quando a gente passar por artigo, fiquem à vontade, e depois a gente entra nos detalhamentos. Pode subir, Cida, por favor. Quinto, da gestão do portal de periódicos. Sexto artigo. Sétimo. Oitavo. Nono. Pode subir, Cida. O nono tem aí os parágrafos primeiro e segundo. O segundo, aham. Das competências. Artigo número 10. Pode subir. Os incisos. 11. Artigo número 12. Artigo número 13. Artigo número 14. Pode subir. 15 aqui. 15. Da criação de periódicos. 16º artigo. Pode subir. Ele tem um parágrafo 1 e 2, tem outros parágrafos, 3, 1, 2 e 3. 17º. 18º. 19º. 20º. Pode subir. Temos os parágrafos também dentro do 20º. 21º. 22º. Das diretrizes de qualidade, 23º. Dos direitos autorais, 24º. 25º. 26º. Das disposições finais, 27º e 28º. Tem mais aqui, Lorena, tem o 29 e o 30. 29º e 30º. Não? Alguma consideração, pessoal? Alguma dúvida em relação a esse documento? Tudo ok? Daniela? Eu tenho uma dúvida. É de novo, assim, eu entendo, acho que você vai me dar a mesma explicação que você me deu na semana, no nosso último encontro, mas eu vou ter que perguntar mesmo assim. É sobre o lugar da extensão, né? Porque, assim, nós estamos falando de periódicos, mas a gente sabe, né, a natureza, não quero tirar de jeito nenhum a natureza e a importância disso, principalmente para os programas estrito sensu. No entanto, a gente sabe que pode ser proposto um padrão, como existe em outros institutos federais, né, de extensão tecnológica, e essa proposição pode vir nessa direção, voltada para alguma coisa das ações extensionistas, né, nesse perfil. E aí, não tem isso aqui no documento, nem entre lá naquela parte que vai falar da composição, nem entre, quando vai falar também da parte dos que são responsáveis, o conselho, né, conselho consultivo, também não tem ninguém que esteja relacionada à extensão para participar da consulta ou do processo de construção em tudo, igual lá no artigo 9º. Então, assim, eu nem estou aqui trazendo uma proposição, eu estou trazendo uma problematização. De repente, dependendo do que você disser para mim, pronto, está tudo pacificado. Mas eu queria trazer essa questão, tá? Lorena, eu posso falar? Fique à vontade.
Professora, o propósito dessa política de periódicos, ela não é estritamente ensino, pesquisa e extensão. Na verdade, ela envolve o Instituto todo. Eu não sei se essa minha explicação vem de acordo com o que você perguntou. Então, assim, ela não é estritamente, ela não vai envolver ensino, pesquisa e extensão. Ela é ampla para o IFG. Posso só fazer uma complementação, então, nesse caso? Sim, por Então, favor. assim, ó, só vou pegar aqui, ó, lá no artigo 9º. O artigo 9º diz assim, ó, só para que fique claro o que eu quero dizer. A manutenção do portal de periódicos e da política será realizada por um comitê gestor. Beleza. Aí vem, ó, quem é o comitê gestor? A Coordenação Geral de Biblioteca, um representante bibliotecário, um representante da editora, aí um da DTI, tudo aqui isso está explicado ao longo do documento, a importância de cada um, né? Porque a importância, por exemplo, da TI aqui. Aí vem, ó, um lato sensu, um estrito sensu, um graduação e um pesquisa. Percebe? Uhum. Tudo na seara da própria EPG, exceto a graduação que está na seara da PROEM. Mas não tem ninguém que possa trazer na hora que surgir, se surgir, né? Porque também a gente não sabe, porque como está escrito aqui, serão propostas, serão propostos os periódicos, né? Mas não tem nenhuma representação nesse sentido. Eu só estou trazendo esse exemplo. Aí você fala assim, Daniela, qual é a sua proposição? Olha, honestamente, eu não sei, eu nem sei se é necessário, eu só estou trazendo o problema. Agora, se falar assim, então propõe. Eu proponho que tenha um representante da PROEX, entende? Que tenha uma representação da PROEX. Quem seria a figura, eu não sei, mas que tenha uma representação de alguém vinculado à extensão, porque nós sabemos, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, a gente tem um periódico importante para a extensão, que é de extensão tecnológica e que faz parte de lá. Então, se houver essa possibilidade aqui, né, se alguém for propor, está faltando, né, para fazer parte dessa gestão da extensão. Problematizado está, o que ficar resolvido, beleza, eu só quis trazer o problema. Tá, professora, nesse caso, quem representaria a PROEX, então? Uma vez que os que estão descritos são os verdadeiros, não que a PROEX não produza, mas são os que produzem mesmo a questão dos artigos. Quem você sugeria, então, para compor a PROEX? Para ser da PROEX para a composição? Eu sugeria que tivesse aí um membro indicado pela PROEX. Porque aqui nós não temos representantes da pró-reitoria, né? Das então, pró-reitorias. Se não pode ter, se é isso, eu só trouxe o problema. Se não cabe, entende? Se não está dentro, está tudo certo. Dani, deixa eu só complementar também, essa discussão é super válida, né? Quando a gente pensa no portal de periódicos, a gente pensa nos produtos que a instituição produz e que a gente quer realmente vincular, divulgar, consolidar, validar. E aí, esses produtos, normalmente, eles são vinculados à extensão também. Então, vou te dar um exemplo. Hoje, na pós-graduação em estrito sensu, a gente tem o PPGE de extensionista, né? Que é um programa que tem do CNPq aqui da CAPES, e aí eles são obrigados, inclusive isso conta no PALES, né? Eles são obrigados a fazer projetos de extensão, produtos de extensão articulados para submeter esse edital em específico, né? Que é o PPG Proeste, um negócio assim. Marluce, não sei se ela está aqui, ela vai substituir a Thalita, ela foi até uma das coordenadoras à época. E aí, essa questão da extensão está muito vinculada também à pós-graduação em estrito sensu, está vinculada à própria graduação, está vinculada à própria lato sensu. E aqui a gente não teve representação das pró-reitorias, e sim das instâncias que fazem essa articulação com a produção, com o produto, né? Então, assim, não tem representante da própria PPG, tem representante dos lato sensu, representante das estrito sensu. Poderia, por exemplo, a pós-graduação estar, inclusive, na PROEM, que em outros casos das redes federais está, né? O nível de ensino, né? Não é vinculado a uma pró-reitoria em si. Isso não inviabiliza que alguém olhe para esses produtos específicos da PROEX. A gente tem que pensar nessa figura mesmo, nesse lugar de representação aí.
não sei, talvez do mundo do trabalho, né, do observatório, da PDI, que tem esse olhar aí para a extensão, porque aí a gente não vincula uma representação da pró-reitoria, entendeu? E sim daqueles que têm olhar para a produção dos produtos mesmo, né? Ou das incubadoras sociais, não sei, estou pensando aqui para a gente ter a representação dessas pessoas também. Mas a extensão ela está articulada com todos os produtos, né, da pós-graduação, da graduação e assim por diante. Assim como a pesquisa, que, por exemplo, a gente não tem representação da pesquisa, né, e a pesquisa tem produtos também, porque a gente articula a relação dos produtos mesmo. A Lilian levantou e o Tauan levantou. Ok. Bom dia, pessoal. Bom Estou dia. como o meu colega Tauan aí com a voz meio debilitada, mas vamos lá. Assim como ficou genérico a representação da graduação, por exemplo, quem seria esse representante da graduação? Um docente, um coordenador, um aluno? A gente poderia deixar genérico também, um representante da extensão, ou um representante extensionista, ou um representante dos núcleos locais de extensão, que eu ainda não visualizei esses núcleos, mas assim como tem dos líderes de grupos de pesquisa. Então, a pesquisa, Lorena, está aí nos líderes de grupos de pesquisa. A da pós está, né? Então, e eu acho que o extensionista ainda não é necessariamente contemplado no mundo do trabalho, e não também apenas nos núcleos incubadores, tá? Eu acho válida a proposta da Daniela, e se a gente pode colocar de forma genérica um representante da extensão ou um representante extensionista, e depois a gente define de onde vai ser tirado esse representante, que eu acho que poderia ser da Câmara de Extensão. Ok, Tauan. Pessoal, só no sentido de tentar contribuir com a discussão, embora eu entendo que a proposta da Lília também já atenda, né? Mas eu ia sugerir aqui que, assim como a DTI, talvez pensando, né, numa política de periódicos, pensando na produção bibliográfica técnica, talvez um representante da Diretoria de Ações Profissionais e Tecnológicas, né, um representante da DAPT, que trabalha nesse sentido, mas acredito que dos núcleos locais de extensão talvez seja mais interessante. Era só isso. Tá. Não, na verdade é porque a DAPT não tem representação. A DAPT é a diretoria da PROEX, seria o Douglas, por exemplo, né? O próprio, enfim, pensando o Leonardo, enfim, alguém da PROEX que tem esse vínculo. E aí ele teria que olhar para os extensionistas, para os produtos que realmente atendem, né, a esse nível. Cida, eu não sei qual foi a discussão que vocês discutiram, né, para trazer essas representações e como vai ser essa representação. Isso até é uma coisa importante para a gente discutir aqui. Por exemplo, um representante da pós-graduação lato sensu, né? Como é que a gente vai fazer essa representação? Hoje nós temos 16 lato sensu regulares presenciais fora da UAB, da Street Sense e assim por diante. Vale pensar mesmo como que vai ser feita essa representação, e eu acho que é melhor deixar extensionista do que da pró-reitoria, porque aqui, mais uma vez, assim, eu não vejo representação de pró-reitoria, que a gente não tem representação de gestão, né? A gente tem representação daqueles que realmente fazem a produção dos produtos que estão relacionados aos periódicos. E aí, não sei, dos observatórios, ou colocar aí nesse momento um representante extensionista, mas da DAPT, assim... Tira da DAPT? Tauan? Eu acho, assim, aí é uma discussão, tá, gente? Eu acho que a proposta da Lilian de ser extensionista, eu acho que atende mais do que a Daniela trouxe, né? E aí, Tauan, se você concordar, a gente coloca... essa questão do extensionista. Ok? De acordo. Então, Tauan... Pode tirar o da DAPT aqui, do Tauan? Aham, pode. Tá. Aí a Lívia está sugerindo aí para a gente definir nas câmaras quem será essa representação. Concordo.
Essa parte que você está colocando aí não vai deixar no documento, né? Mas é só Não, não, é só para a gente saber depois, na hora que fizer. Tá. Definir nas câmaras quem será o representante? Aí acho que você pode colocar, sim, de todos. Um extensionista, um representante extensionista, entendeu? Fica a escrita do documento. Vê que está aí um representante da graduação, um representante dos livros, um representante extensionista. Né, Lorena? Não só do extensionista, mas é um representante da graduação. Aí lá na Câmara de Ensino define quem será. Quem será, perfeito. E define na Câmara de na Câmara de... Todas essas representações, Cida, da editora, da DTI, da DTI não, né? DTI não tem Câmara. Mas da pós, da graduação, dos líderes e da extensão, a gente define nas respectivas câmaras quem será essa figura. Isso. Dentre os pares, né? Tá. Perfeito, por mim atende. Ok. Eu acho que aí a gente contempla, né? Que aí os produtos que estiverem relacionados, até para ter essa discussão mesmo, que a gente precisa levantar essa questão, né? Da extensão dentro da pós-graduação, da extensão dentro da graduação, né? Cida, aí não é representante da Câmara de Extensão, é representante extensionista. Ela colocou lá na frente, Lilian, tá vendo? Tá. Ela colocou o último escrito. Aqui embaixo, Lilian. Vi. É que ela foi colocando o que a gente foi falando, o mundo do trabalho, representante... Tem uma história, Esse do mundo do trabalho eu tiro? Pode tirar. Pode tirar a representante da Câmara de Extensão e deixa só um representante extensionista. Ah, ok, beleza. Pra gente seguir. Vocês foram falando, eu fui escrevendo. Isso. Ok, assim? Isso. Contempla? Perfeito. Aí a gente vai... Aqui também definir pela Câmara, né? Esse extensionista. Sim, na Câmara de Extensão. De extensão. Já conversa. O Reinaldo está por aí? Reinaldo está aí, né? Aí a gente já define isso aí. Quando eles forem fazer, já faz esse... Vocês fazem um memorando solicitando e a gente já define isso nas câmaras. Tá. Beleza. Ótimo, acho que é válido, assim, a gente começar a colocar nos nossos documentos esse olhar. Daniela, Lilian... Contempladas? Mais alguma sugestão? Obrigada. Ok, esse documento? Lorena? Sim. Posso compartilhar o outro? Pode. Pode, por favor. Tá compartilhado? Espera só um minutinho, gente. Mais alguma? Liberei aqui mais para 2 pessoas entrarem. Acho que estava... Deixa eu voltar. A Janaína e a Daniela. Não, pode tirar. É só para a gente encaminhar a aprovação, né? Porque a gente não fez a votação. Então, gente, nenhuma sugestão a mais, nenhuma consideração. Podemos encaminhar aí para aprovação do documento. Para a gente deixar oficializado aqui. Então, os contrários se mantenham como estão. Favoráveis, na verdade, né? Só um minutinho, gente. Desculpa. Os favoráveis se mantenham como estão. Os contrários se manifestem, por favor, no chat ou no levantando a mãozinha. E abstenções também. Levantem a mãozinha ou se manifestem no chat. Ok, aprovado. Ok. Pode passar para o próximo documento. Está aí na tela para vocês? Não. Não? Está ainda o que você estava escrevendo. Então, deixa eu interromper esse compartilhamento aqui, que eu vou fazê-lo novamente. Ok? Está aí na tela? Agora sim. Agora sim? É o mesmo procedimento, né, Lorena? Sim. Esse, então, é a política, só um pouquinho, a política de desenvolvimento de coleções do Sistema Integrado de Bibliotecas. Pode subir.
Capítulo 1, primeiro artigo. Segundo artigo. Terceiro. Segundo, Daniela. Ok. Daniela fala depois? Depois. Vamos Ok. seguir. Terceiro. Quarto. Lilian, o quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. A Cris, o sexto. Sétimo. Lilian. Lilian, você falou o sexto também, né? Sétimo, qual o sétimo? Tá. Ok. Oitavo. Ok, Lilian. Daniela também. Nono. Décimo. Lilian, décimo. Ok. 11º. Esse é sobre o acervo, né? Do acervo. Lilian. O Maurílio está escrevendo? Deixa eu só ver o que ele está escrevendo aí. Eu vou só desligar o ar-condicionado enquanto ele escreve aí, tá, Lorena? Que a sala tá fria. Décimo segundo. Tá, Maurílio, a gente encaminhou dos periódicos, o documento dos periódicos. Vou registrar sua abstenção nesse documento. Ok. Voltamos, 12º, 13º. Décimo quarto. 15º. 16º. 17º. 18º. 19º. 20º. 21º. 22º. 23º. 24º. 25º. 26º. 27º. 28º. 29º. 30º. Artigo 31. Artigo 32. Artigo 33. Pode subir. Espera aí, rapidinho. 23 e 29, Lilian. Ok. 33º. 34º. Cristiano. 34º. 35º. Desculpa. 36º. 37º. 38º. 39º. 40º. Adriana. Apareceu a Adriana entrando na reunião e está aguardando sua aprovação. E eu achei que ela estava fazendo sugestão. Conseguimos. Artigo 41, artigo 42 e artigo 43. Pronto. Vamos seguir. Daniela, o segundo artigo. Cida. Opa, o segundo.
Olha, o meu comentário, e isso vale agora para o segundo e também vale para o 8, é, na verdade, sobre o uso da palavra missão, né? Que fica naquela coisa dos vocábulos que a gente precisa evitar para não ter um discurso na educação neoliberal e empresarial, né? E aí, em alinhamento ao PPPI, e o que a gente vem construindo no IFG, no lugar de missão, a gente tem usado função social, a gente tem usado papel, que é o que poderia ser no segundo. E aí, já aproveitando, eu não sei se já posso falar os dois, que é a mesma coisa, lá no 8º, que é Só um minutinho, professor Daniela, só um minutinho. Eu sou técnico administrativa, tá bom? Só estou falando que... Não, só para eu colocar aqui, no artigo 2º, quando você fala na missão, é na questão do inciso 2º, certo? A missão institucional? Sim, inciso 2º, desculpe, esqueci de falar. Aí, qual que é a sua... Desculpa, é porque deu uma tremidinha que eu não consegui entender. Repete, por gentileza, a questão da missão. Em alinhamento com o PPPI, eu estou pegando o PPPI, mas são os nossos documentos institucionais. A gente tem dito função social, papel social nessa situação. Então, trocar omissão aí para evitar esse discurso empresarial aqui na educação. E aí, eu já posso aproveitar, já que os dois são a mesma coisa, e dar a minha sugestão lá do 8º? Só um minutinho, deixa eu só ticar aqui. No 8º? Tá, vou para o 8º. Só um instante, professor. Isso, ok. Aqui na missão novamente, né? Aí, né, já não cabe mais, porque não é mais a função social do IFG. Para mim, me parece ser o princípio orientador, o compromisso institucional. Para mim, são essas duas. Eu teria outras sugestões, mas foram as duas que eu pensei que caberia aí, né? Qual é o princípio orientador do... Como é que é o negócio aí? Do plano estratégico, né? Aí eu trocaria missão por princípio orientador, por exemplo. Me parece válido, só para evitar a palavra do discurso empresarial nos nossos documentos. Ok, professora. Ok. Lorena? Ok, então homologamos aí a sugestão da Daniela. 4º artigo, Lilian. Deixa eu só voltar aqui, Lorena, só um minutinho. Ok. Bom, então vamos lá. Na verdade, todas as minhas sugestões de artigos que eu vou ter nesse documento diz respeito ao acervo digital, tá? Porque me parece que esse documento ele foi elaborado já tem um tempo, né, Cida? Já tem um tempo. Então, e aí hoje o acervo digital é uma realidade bem mais próxima. E ele está lá bem timidamente contemplado, lá pelo artigo 11º, eu acho, não sei, e pouco lembrado no restante do documento. Então, o que eu vou sugerir aqui é que o acervo digital seja um pouco mais mencionado. Posso colocar aqui embaixo, Lilian? Não, aí eu já vou fazer a sugestão do 4º. Ok, beleza. Estou contextualizando primeiro só. Ok, tá bom, desculpa. E assim, até porque o nosso próprio acervo institucional, que são os PPCs, as dissertações, as teses, né, ela tem realidade totalmente digital. Então, diante dessa contextualização, eu vou começar com uma sugestão do artigo 4º, Cida, e aí agradecer aqui a colaboração da minha colega Thalita, que me ajudou nessas sugestões, que eu não fiz tarefa de casa sozinha dessa vez, não. Então, eu já vou fazer eu vou ler e depois eu vou copiar no chat, tá, Cida? A minha leitura. Então, a gente já fez a proposta de redação. Então, no artigo 4º, mantém aí os como que chama? Inciso? Incisos. Os incisos e acrescentar o inciso 7º, que seria valorizar, preservar e ampliar a visibilidade da produção acadêmica institucional por meio da consolidação e atualização contínua do acervo digital. Deixa eu copiar e colar. Põe aí, Lília, para eu copiar. Para te ajudar. Agradeço.
Isso, copiei, Lília. O microfone dela ficou mudo. Eu? É. Mas eu preciso falar alguma coisa? Não, copiou. Tem alguma sugestão? É só isso. Só? Então, pronto. Então, ótimo. Cada vez mais a gente vai precisar falar de acervo digital. Graças a Deus, né, Lorena? Gol PG está aí, ó, chegando. O PG está aí vindo a velocidade máxima. Isso aí. Agora o próximo, sexto, Cristiano. Diz que no artigo 6, inserir na composição da comissão servidor técnico administrativo, pensando em questões operacionais e discente representatividade de quem é, de fato, usuário final. Tá, posso copiar do chat? O Cristiano colocou no chat? Aham. É porque aí vocês colocaram a comissão só com o coordenador da biblioteca, um membro da comissão permanente das políticas, os chefes de departamento e coordenadores da pós-graduação dos campos. Tá, eu vou colocar aqui embaixo. Deixa eu tirar só isso aqui. Tá me atrapalhando. Ok, Lorena. Ok, Cristiano. Ok. Todos concordam, pessoal? Vamos manter assim? Um servidor técnico administrativo e também um discente. Ok? Mais alguma sugestão nesse? Certo, vamos para o próximo, sétimo. A Lilian retirou a contribuição aí. Então, vamos para o oitavo. Lilian. Daniela já fez a dela aí no oitavo. Isso. Eu acredito que vai ser até um complemento da fala da Daniela, porque esse é um documento que fala da política de desenvolvimento de coleções do Sistema Integrado de Bibliotecas, do IFG. Não sei se cabe esse quadro de plano estratégico, tá? Porque o plano estratégico, ele diz mais sobre a execução do que a política norteadora. A minha sugestão é retirar o artigo 8º, porque ele não é uma política, ele é uma ferramenta de execução, certo? Então, a minha sugestão seria retirar o quadro, retirar o artigo 8º, que é plano estratégico. Eu posso falar, Lorena? Sim. Lília, essa foi uma sugestão da Câmara de Pesquisa. Então, por isso que nós acrescentamos, porque ele, no documento anterior, esse item especial ele não existia. Então, nós colocamos em função de uma sugestão de uma pessoa da Câmara de Pesquisa. Mas aí fica a critério de vocês agora no Conepex. Para a gente está tudo bem. Só dar uma explicação na Câmara de Pesquisa anterior, porque agora a Lilian faz parte da Câmara de Pesquisa. É anterior, Lilian, desculpa. A anterior, tá, Lilian? Desculpa. Então, aí eu peço, né, para os meus colegas conselheiros avaliar não só o conteúdo, mas assim, o momento, né? Plano estratégico é execução, política é norteadora, não é o local adequado para o plano estratégico, assim, minha interpretação, tá? E aí, pessoal, eu acho que é bem pertinente para a gente não entrar em detalhamento e não contradizer com outras políticas e propostas que virão. Então, podemos retirar, Lorena? O que vocês acham, gente? Podemos retirar? Tem que votar, sim. Calma. É porque eu não estou vendo vocês. Eu não estou vendo o chat. Mais alguma sugestão? A Thalita está escrevendo. Ah, tá.
Então, vamos encaminhar, pessoal, para a gente retirar esse artigo 8º? Todos concordam? Quem for contrário, se manifeste, por favor. Quem concordar, pode se manter como estão. Contrários, alguma abstenção? Ótimo, então vamos tirar o artigo 8º, Cida. Ok. Ok. Obrigada, Lília. Agora o 10º. 10º? A Lilian também. Então, tá. É a proposta de assegurar a questão do acervo digital, tá? Então, eu sugeriria acrescentar mais um inciso que diz assegurar o depósito, já colei aí, assegurar o depósito, a atualização e a qualidade das informações da produção acadêmica institucional, incluindo o trabalho de conclusão de curso, monografias, dissertação e teses em repositório institucional do IFG. Copiei lá, Lília. Ficou ótimo. Um momento, Cida, agora eu preciso da sua ajuda e da Thalita e da outra Cida. Não sei se seria a hora de fazer uma referência, né, ao regulamento do repositório. Não sei se aqui ou em algum outro lugar. Aqui a gente poderia colocar conforme a política do repositório. Depois a gente coloca o texto. Pode ser assim, Lília? Pode. Depois a gente faz o texto. Tá bom. Ótimo. Que, inclusive, encaminharemos em breve, né, Cida? Se Deus quiser, amém. Para passar por revisão, né? Na verdade, atualização. Isso. Certo. 11º, Lilian. Aí já tem a sugestão dela aí. No chat? O acervo será constituído por diversos tipos de materiais informacionais em diferentes suportes inerentes à área de conhecimento do... Nossa, eu achei que o microfone estava ligado. A sugestão do caput, Cida, pode tirar tudo. É só acrescentar depois de ensino, pesquisa e extensão a preservação da memória institucional. É uma sugestão de acréscimo no caput. E o acréscimo do parágrafo 1º, né? A produção acadêmica institucional constitui parte estratégica do acervo, devendo ser sistematicamente incorporada, organizada, preservada e disponibilizada em repositório institucional, que aí é aquela mesma colocação que vocês fizeram no anterior, né? Ou deixa dessa forma geral. Lília, vai ficar assim, do jeito que eu coloquei lá então? Aqui, é isso aqui mesmo? Isso, aí o parágrafo 1º que é além do preservação da memória, o parágrafo 1º. Okay. Aí vocês vejam como é a melhor forma de mencionar o regulamento do repositório. Tá, ok. Ótimo. Ok, pessoal? O que está no chat está diferente, né? Ela acrescentou outras coisas aqui no início. Mas ela se eu não me engano, ela pediu que tirasse, é isso, Lília? Pois é, mas está tão completo que está no chat. O acervo será constituído por diversos tipos de informação, tipos de materiais informacionais inerentes às áreas do conhecimento dos cursos oferecidos pelo IFG, está igualzinho, para servir de apoio, ou com a finalidade tem de apoiar... Tem acréscimos. É a memória institucional e a coesão só. Aqui no chat está falando em diferentes suportes. No texto original não tem diferentes suportes. Então tá, só se puder substituir, Cida, porque aí fica mais... beleza, eu substituo aqui. Tá, obrigada. Eu substituo. Tá tudo certo. Vou tirar isso aqui, porque já está repetido lá embaixo.
Ok, obrigada, Kênia. Mas esses diferentes suportes são relacionados aos tipos de materiais? Isso, aos tipos de materiais informacionais, isso. Mas quais são os diferentes suportes? Aí vem livro impresso, vem CD, vem DVD, vem e-book. Os tipos, né? É que a gente fala diferentes suportes. Ok. Então, mantivemos o texto que foi sugerido. Aí você só não esquece de tirar essa parte de cima, tá? Não, sim. Ótimo. 11º. E agora a gente vai para o 23º. Lilian. Lá no Word, copiar. Deixa eu já colar que eu leio por aqui, que eu não preciso ficar mudando de tela. A sugestão, eu tinha colocado parágrafo 2º e 3º, mas é 1º e 2º, tá? Então, como eu falei, era o único local que estava contemplando a questão do acervo digital, aí eu sugeri 2 complementos, 2 parágrafos para complementar o caput. Então, aí diz, né, sobre o acervo digital, que é o conjunto de objetos digitais, etc. e tal, e aí dá um pouquinho mais de complemento. A inserção, a organização, preservação e atualização do acervo digital institucional. Aí eu acredito que a Thalita tinha me sugerido tirar a palavra institucional. Me ajuda, Thalita? Serão realizadas de forma contínua, garantindo acesso público, visibilidade científica e integridade dos documentos. E eu não sei se a gente mantém essa competência. Compete às coordenações de cursos e programas de pós-graduação em articulação com as GPECs e com as bibliotecas assegurar o depósito obrigatório, a atualização e a qualidade dos metadados dos trabalhos acadêmicos e repositório institucional. Aqui a gente pode complementar, Lili, conforme a política. Mantém institucional. Aqui a gente pode colocar conforme a política? Tá, mas vejam bem que tem um conceito aí muito importante, que é a obrigatoriedade de manter. Nem é essa a discussão da conforme a política, a questão é a obrigatoriedade aí. Isso, porque a gente pensa como, por exemplo, assim, ó, lá quando não era tudo digital, que era tudo impresso, toda vez que a gente defendia o TCC, defendia a dissertação, defendia o mestrado, defendia o doutorado, a especialização, a gente tinha que entregar X cópias do nosso trabalho e necessariamente uma delas era da biblioteca. Tá? Agora, como passou para digital, ainda não se fala dessa obrigatoriedade, né? Então, vamos analisar bem essa palavra aí, né, Lorena? Porque eu acho importante manter essa cultura da nossa memória, das nossas produções institucionais. Concordo com você. Se eu puder fazer uma defesa também. E a Thalita, Lorena? Sim, claro. Não, deixa eu só, assim, a gente só primeiro, antes da gente colocar aqui, é só para ver se aqui é o lugar mesmo que a gente vai colocar essa questão da obrigatoriedade, né? Se é nesse documento, ou se é no documento, por exemplo, do próprio repositório, né? Assim, porque aqui a gente fala... Eu estou pensando assim, do lugar onde a gente vai colocar. A gente está colocando aqui da política, desenvolvimento de coleções de sistema integrado de biblioteca. Né? Assim, a obrigatoriedade especificamente dessa questão. E aqui, mais um detalhe, aqui a gente coloca que compete a coordenação do curso em articulação com gerentes, né? Com gerentes de pesquisa e pós. Então, o coordenador do curso que vai colocar isso como obrigatório, como que vai ser essa articulação? Quando eu falei sobre esse parágrafo 2º, é porque eu realmente acredito que as competências não são... O local adequado não é aqui, competência, né? Mas a questão da obrigatoriedade, a gente pode colocar aqui até de uma outra forma, né? Eu acho que talvez a gente trabalhar um pouco com a obrigatoriedade aqui e não das competências. Exatamente, vamos pensar. Por isso, Lorena, que eu disse antes, de acordo com a política do repositório. Mas se a gente deixa a competência aqui, a gente já está garantindo a competência, mesmo que for... Exatamente. Até porque na política do repositório hoje não existe essa obrigatoriedade, ela ainda precisa ser atualizada e passar por uma aprovação. Se a gente consegue já vincular isso nesse documento, a gente já tem mais um documento norteador para garantir que isso seja aprovado mais lá para frente, né?
Sim, Thalita, o que eu e a Lilian estamos falando é que, assim, não tem problema nenhum a gente colocar essa questão da obrigatoriedade aqui. A questão é a gente definir a competência dessa inserção obrigatória nesse documento, entendeu? Porque a competência vai ser vinculada ao coordenador do curso, né? Essa discussão ela foi feita nesse sentido, e aí é uma discussão que a gente traz que amplia um pouco mais. Então, talvez a gente coloque aqui essa questão da obrigatoriedade de um outro formato, e aí eu vou pensar aqui, né? Vocês me ajudem a pensar. Só se tirar a competência, Lorena, e deixar só a parte que assegurar o depósito obrigatório. É isso que eu ia sugerir. A partir do assegurar. Assegurar, isso. Isso. Concordo. Pode ser assim, Lilian? Até sugeri aí, ficou até bem simples, acho que precisa melhorar, mas será assegurado o depósito obrigatório, atualização e qualidade dos metadados, etc. e tal. Mas depois a gente melhora essa redação. Aí pode colocar conforme as políticas, né, do repositório. Aí, ok. Porque aí é lá naquele documento que a gente vai falar quem é que tem que fazer essa inserção, né? Que aí é uma outra discussão num outro momento aí que a gente vai contribuir. Eu acho que aí vale, né, Thalita? Porque a gente está garantindo, sim, a obrigatoriedade, até pensando no GoPG, como você falou aí, porque realmente hoje a gente precisa fazer esse movimento, né? Inclusive nos nossos documentos da entrega lá do swap, de ter algum documento que coloca essa questão da obrigatoriedade, mas aí as competências a gente discute em outro lugar, que é o lugar lá das políticas mesmo. Pode ser? E aí, pessoal, ok? Sugestão? Beleza. 29º artigo. Quero trocar o 29º pelo 34º. Que é o mesmo do Cristiano. Então, pronto. Vamos para o 34º. Cristiano Ok. Lilian. Aqui, tem como metas. Lilian, pode falar, Cristiano, primeiro. O Cristiano, acho que ele está sem microfone. Ele vai escrever. É isso. Sugiro mudar o tempo de avaliação do acervo para 3 anos. O ciclo de 5 anos é muito longo. Algumas áreas de conhecimento sofrem atualização anual ou bienal. A Lilian coloca outras sugestões aí. Esses 5 anos, Cida, tem alguma defesa de vocês de por que esse tempo? Nós nos baseamos no próprio acervo que nós temos e outros documentos que nós vimos a respeito, Lorena. Mas não tem nenhuma contraindicação, por exemplo, de aceitar o ensinamento do Cristiano? Não tem. Tá, a Thalita colocou na literatura da área também sugere. Mas aí podemos, Thalita, Cida, reduzir para 3 anos, por exemplo? Eu acho também que sim, que é muito. Pensando, inclusive, na quadrenal, pensando, por exemplo, nas avaliações que a gente tem em relação ao tempo, né? Na temporalidade dessa atualização. A CAPES, por exemplo, o ciclo da quadrenal é menor do que 5 anos, né? A Thalita está mais na biblioteca agora do que eu, Lorena. Thalita? Você está na prática, dentro da biblioteca? Na verdade, nós ainda não fizemos nenhuma avaliação de acervo lá no Campus Aparecida. Nós fizemos 14 anos, né? Vamos fazer 14 anos de campus. O que, assim, a gente tem que se preocupar é porque o livro, ele é patrimoniado, né? Então, para fazer a avaliação do acervo, envolve vários processos, mas inclusive o final, que é o mais complexo, que é tirar esse acervo das bibliotecas. E como ele é patrimoniado, ele tem um número de patrimônio, né? Então, aí tem todo o processo para fazer essa retirada de forma, assim, formal mesmo, dentro da instituição, né? Mas essa avaliação que vocês colocam na coleção, essa retirada para verificar o que fica e o que sai. Seria isso? Exatamente, Mas se em 14 anos vocês não conseguiram fazer lá, se a gente colocar essa meta aqui, é uma meta ansiosa. Na verdade, é porque a gente ainda está na formação do acervo do campus ainda, né? Que envolve recurso, né? Aquisição de livro. Então, assim, não justifica a gente fazer uma avaliação, né?
pensando em retirada se a gente ainda não está com o acervo formado, né? Mas é necessário, é extremamente necessário fazer essa avaliação de tempos em tempos. Mas nos outros campos isso acontece? Como é que é? Porque aí vocês que discutiram, né, os bibliotecários, essa questão desse tempo aí, a viabilidade para os outros campos, ou a realidade é a mesma, por exemplo, do campus da Aparecida? Muitos são a mesma realidade, né, Lorena? É a mesma realidade. Nós achamos que 5 anos era um número baseado na literatura, é um número bom para fazer avaliação da coleção. E se a gente não colocasse esse tempo? Realizar a avaliação da coleção periodicamente, conforme, enfim, porque assim... Meta precisa quantificar. Mas está assumindo aqui essa questão dos anos, né? Numa realidade que não é a realidade, né? Assim, vamos alcançar, senão a gente está colocando uma meta que não vai ser alcançável já. Verdade. Isso é verdade. Né? Aí, assim, estou pensando aqui, gente, me ajuda aí, porque essas metas, ok, por mais que seja quantitativamente falando, né, em relação às metas, ela já não vai entrar no... A Valéria está escrevendo, Cristiano também. Tá, eu ia complementar a fala do Cristiano, mas eu espero ele terminar de escrever. Não, eu posso falar. Pode, por favor. Fiz uma solicitação para a direção do campus agora, que foi atendendo a resolução número 60, porque eu queria mexer com o descarte dos livros didáticos. Só que para eu mexer com o descarte dos livros didáticos, a resolução me obriga a chamar a biblioteca e os servidores da biblioteca a pensar não só os didáticos, mas também os livros da biblioteca. Então, talvez até esse tempo aí de 5 anos que está sendo colocado pelas meninas, está levando em consideração a literatura da área e também as resoluções que regem a avaliação do acervo. A gente está, sim, a Thalita tem razão, a gente está ainda construindo o nosso acervo, mas também a resolução número 60, ela coloca a possibilidade de avaliação ou descarte de livros. Só que eu não sei se lá coloca o prazo. Eu posso olhar aqui agora. Deixa eu dar uma olhadinha na resolução, que eu estava lendo ela ontem. Só um minutinho. Tá, vai olhando aí, Valéria. O Cristiano colocou aqui algumas questões, mas a avaliação só envolve substituição e a atualização não entra nessa avaliação? E se colocar a palavra, o termo pelo menos? Era isso que eu ia falar, Lilian. Pelo menos a cada 5 anos. Não vai atender também a meta, né? Mas... Porque se pelo menos o máximo é 5 anos, né? Mas assim, é uma indução, gente. Eu tô falando isso aqui para a gente ter metas que são alcançáveis mesmo, né? Por exemplo, se atualizar 5% dos acervos da biblioteca do IFG a cada biênio, ok? Mas você já atende o que o Cristiano está falando, né? Então, assim, talvez essa meta de vocês, ou mudar um pouco esse indicador, ou mudar, né, assim, é o que a Valéria está falando, por exemplo. Porque aqui, essa avaliação da coleção realmente avaliar toda a coleção da biblioteca. Todo o acervo da biblioteca. Né, nós fomos otimistas, colocando aí atualizar 5% do acervo da biblioteca, sendo que o CIB não tem recurso próprio, né? Então, assim, isso aí é uma meta, assim, que a gente colocou pensando, né, na melhor perspectiva possível. Ainda colocamos biênio, né, Thalita? Para não ficar assim tão... A resolução fala em triênio. Mas são os livros didáticos lá. Mas é o norte também, né? É triênio. Eu acho que então a gente encaminha, como a Lilian falou, pelo menos a cada 5 anos, né? Porque aí também a gente avalia a realidade de cada biblioteca, aqueles que conseguirem fazer isso num tempo menor, aqueles que não conseguirem, outras metas aí para serem validadas, né? Sei, tô pensando aqui.
Mínimo 4.000 acessos. É o do nosso contrato, é o que nós temos, né, Lorena? O contrato com a biblioteca virtual. Pelo menos isso. Ok, então mantemos, gente, pelo menos a cada 5 anos, e aí contempla a regularidade, o menor tempo que o Cristiano coloca. E essa questão que o Cristiano levantou aí, a avaliação só envolve substituição? A atualização não entra nessa avaliação? A avaliação, na verdade, ela envolve N fatores, inclusive esse que o Cristiano citou. Se vai ser remanejado, se não vai ser remanejado, se vai ser descartado, se não será descartado. Aí nós temos, dentro da política, N fatores para fazer a avaliação da coleção. Ok. Colocamos como meta, né? Audaciosa, mas temos uma meta. E aí a gente faz essa articulação com a realidade dos campos, né? De acordo com cada campus e cada realidade mesmo. Certo? Mantemos assim, pessoal? Podemos manter? Ok? Ok. Então, finalizamos as sugestões. Nenhuma outra consideração? Tem meu inciso 5º. Ah, desculpa. Vamos voltar. Nesse 34, Lilian? A Lilian colocou lá no chat, lá. Ampliar e manter, só que não quantifica. E agora? Vai ter que quantificar, né? Porque as metas são quantificáveis, ampliar e manter atualizado o acervo digital, assegurando o depósito regular da produção dele. Aonde que está o da Lilian? Ampliar e manter... Eu vou copiar de novo, Cida. Tá, ok, Lilian, põe para mim, por gentileza. Ampliar e manter atualizado a cada 5 anos. Pelo menos a cada 5 anos. Mantém o mesmo... mantém o mesmo indicador, né? Tá. A cada 5 anos? A gente coloca... Pelo menos a cada 5 anos. Igualzinho. Não, atrás do acervo digital, Cida, ali, ó. Ampliar e manter atualizado o acervo digital, pelo menos a cada 5 anos, assegurando o depósito. Isso. É o objetivo. E o 6º, ampliar e manter atualizado o acervo institucional. É só esse. Então tá. É porque eu copiei de novo para ela pegar por último. Eu acho que aí a gente mantém o mesmo indicador de tempo. Pode ser? Ótimo. Pessoal, finalizamos então as contribuições. Deixa, Lorena, antes de você finalizar, deixa eu perguntar um item para a Lilian, pode ser? Sim. Lilian, nesse item, quando você coloca ampliar e manter atualizado o acervo digital pelo menos a cada 5 anos, você fala da biblioteca digital que nós temos contrato, certo? Aí depois você... Tudo, tanto da digital quanto do institucional, né? Das dissertações, tese, monografia. Ok, tá bom. Tá, ok. Ok, Lorena? Certo, então vamos encaminhar para a votação e finalização aqui do documento. Os contrários se Posso fazer um... Coloca um institucional aí no... Cadê? Onde? Acervo digital institucional, se possível, em cima dos 47 do segundo tempo. Obrigada. Aqui, Lilian? Isso, obrigada. Ótimo. Então, os contrários permaneçam como estão. Só um minuto, Lorena, mas já tem institucional no fim da frase, fica repetitivo, não? Então, tira o repositório digital institucional, tira só no início o acervo digital, tira o institucional. De qual? O primeiro ou o segundo institucional? Tira o primeiro. Aí, o acervo digital, pelo menos a cada 5 anos, no repositório institucional. Porque o acervo digital, ele já contempla a institucionalidade, né? Pode ser assim, Lilian? Pode ser. Ok.
Mais alguma consideração, gente? Não? Então, vamos encaminhar agora. Os contrários permaneçam como estão. Os favoráveis... É o contrário. Fala, Bruna. Favoráveis, fiquem como estão, e aí se alguém tiver alguma coisa contra, aí levante a mãozinha ou coloque no chat. Desculpa, gente, entrou alguém aqui. Ok. Ok. Então tá, gente, é isso. A Bruna me ajudou aí no encaminhamento, me desconcentrei aqui. Finalizamos o documento. Finalizamos o documento, finalizamos a pauta. Então, não temos mais pauta para hoje. Finalizamos, então, nosso Conepex. A próxima data a gente ainda não definiu, mas a gente vai continuar fazendo essa questão da convocação com antecedência, tá? Para que vocês se organizem. E vamos encaminhar, mais uma vez reforçando, o formulário para que vocês preencham para a composição das câmaras, tá? Tanto de ensino, de pesquisa e extensão, ok? Aline, a gente está organizando a questão do orçamento, do planejamento orçamentário. Acho que na semana que vem a gente já finaliza. Ontem teve um diálogo no CODIR também sobre a questão da assistência estudantil. E estamos finalizando o planejamento orçamentário. E a gente colocou no planejamento a presencialidade de algumas reuniões do Conepex. Então, a gente vai organizar para que seja presencial também, tá? Eu só não te garanto que vai ser a próxima, mas a gente vai organizar sim, ok? Certo, pessoal, muitíssimo obrigada. Ótima semana para vocês. Bom feriado aí. Boa Páscoa. Abraço, gente. Valeu, obrigada. Obrigada. Obrigada, Cida, Thalita, pela contribuição de vocês aí também. Lorena, só aproveitando, talvez para a próxima reunião, tem aquela comissão do afastamento do estrito senso. Quem estava com o presidente era o professor Brito, mas tivemos só uma reunião e depois não prosperou o GT. Não sei se tem que fazer uma recomposição, mas um documento. Fizemos no início da reunião, viu? Ah, foi? Foi. Ah, não, tá, porque eu cheguei, o professor Rubelê me chamou na sala, eu cheguei, eu entrei na reunião, já era quase 10 horas. Tá, não, aí você se mantém, porque você já fazia parte, e a gente fez a recomposição daqueles que tinham saído, né, porque teve substituição da GPEX. E aí, mas você se mantém. Aí, quem está na diretoria da pós-graduação é a professora Suzana. Ela vai organizar e retomar esse diálogo com todos vocês. Então, a gente vai retomar nesse momento agora essa organização, tá? Dos grupos de trabalho. Assim, não, agradeço e desculpa então. Foi esse motivo do atraso. Que isso. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Tchau, tchau.